Olá, boa tarde. Está no ar mais um programa Soja Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre regulamentação do mercado de carbono e seus possíveis impactos no agronegócio. Na Argentina, o presidente eleito Javier Milei toma posse no dia 10 de dezembro. A gente vai entender o que a vitória da direita pode representar para o agronegócio brasileiro. Muitos nomes do setor privado para compor o gabinete presidencial. Tem também Expedição Soja Brasil, passando pelo Triângulo Mineiro. E ainda na nossa expedição, você vai ver que em Rio Verde, Goiás, as lavouras têm sofrido com o excesso de calor. Dia a dia você vai na lavoura, um dia você vê 2 plantas mortas no metro. Tem também a evolução do plantio pelo Brasil, a previsão do tempo e muito mais. Então fique com a gente, está só começando. A Maruzzi e o Max Gazi passaram por Minas Gerais e Goiás pela Expedição Soja Brasil. Maruzzi, o que você pode destacar aí nessa passagem por vocês nesses dois estados? Olha, Kelly, um dos municípios que nós passamos foi Rio Verde, que é um dos maiores produtores de soja do país. Por lá, a preocupação é com o excesso de calor. Vamos acompanhar. A palha amenizou, mas as altas temperaturas impactaram no desenvolvimento das plantas de soja no sudoeste de Goiás. As plantas vão dando tombamento por calor e elas vão caindo. Dia a dia você vai na lavoura, um dia você vê 2 plantas mortas no metro. Nesta propriedade em Rio Verde, o produtor aproveitou as chuvas do final de setembro para iniciar o plantio da soja safra 23-24, mas teve que parar com as máquinas diante do longo período de estiagem. A falta de umidade no solo e também o forte calor devem prejudicar a produtividade neste ciclo. Já diminuiu cerca de 20% do potencial produtivo. E algumas áreas aí, essas áreas já de plantio convencional, que o produtor fez a cera, alguma coisa, já tá com replantio, né? A gente plantou dentro da janela certinho, mas o problema nosso está sendo aqui um veranico muito extenso. E você, apesar das plantas terem nascido tudo dentro do estander certinho, com esse veranico muito extenso, ela começa a perder o estander que a gente fala. Então, por exemplo, essa soja era para ficar com 15, 16 plantas. Aí, com o passar dos tempos e a chuva não chega, ela vai morrendo as plantas. Então, vai ficando para 14, daqui a pouco vem para 12, daqui a pouco vem para 10. Nesta temporada, os efeitos do fenômeno El Niño atrasaram a semeadura no município, que é o segundo maior produtor de soja do país, ficando atrás apenas de Sorriso, em Mato Grosso. Atualmente, Rio Verde tem aproximadamente 420 mil hectares destinados à soja e a expectativa do sindicato é de produtividade de aproximadamente 1.700.000 toneladas do grão. A média de produtividade da região é acima de 80 sacas por hectare. 100% das áreas agricultáveis do município é plantada em soja. Tirou a soja, entra o milho safrinha. A cada ano é um desafio e o produtor tem que estar atento para poder sair na frente, resolver os problemas e passar para a safra seguinte. A maior parte da soja produzida em Goiás está no sudoeste e sul do estado. Goiás esse ano teve a 3ª posição em produtividade de soja, mas foi porque o Rio Grande do Sul teve uma perda. Então, sim, foi por um infortúnio de outro estado que a gente alcançou a 3ª posição. Mas acreditamos que, por Rio Grande do Sul não ter como aumentar a área mais, lá as áreas são consolidadas, e Goiás tem muita área, tanto no Vale do Araguaia como no norte do estado, que é uma outra região que ainda vai desenvolver. A gente acredita aí que dentro de 2, 3 anos aí Goiás ultrapassa o Rio Grande do Sul com certeza. E agora nós vamos acompanhar os números da soja no mercado. Mercado Soja Brasil, um oferecimento de Sibra, uma das maiores e mais inovadoras empresas de fertilizantes do Brasil. Vamos conferir os dados de comercialização da soja. Na safra 22-23 até novembro, 89,5% tinha sido comercializada. A média dos últimos 5 anos para o período é de 94,2%. Já na atual safra 23-24, 24,2% de uma produção esperada em 161,3 milhões de toneladas foi vendida antecipadamente, um total de 39 milhões de toneladas.
A média dos últimos 5 anos para o período é de 34,5%. Em novembro, o preço médio da soja no Brasil teve o valor mais alto no dia 20, sendo cotada a R$ 132,36. Já o menor patamar foi no dia 10, a R$ 128,63. Já na Bolsa de Chicago, a soja começou novembro cotada a $13,15 por bushel, no contrato com vencimento em janeiro, e encerrou em $13,47 o contrato com o mesmo vencimento. Mercado Soja Brasil. Um oferecimento de Cibra, uma das maiores e mais inovadoras empresas de fertilizantes do Brasil. Dia 30 de novembro começou a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. Esta edição, que acontece até o dia 12 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes, conta com a maior comitiva brasileira da história da conferência. Várias iniciativas estão em discussão, entre elas o estabelecimento de um mercado de carbono global, precificação do carbono, estímulo às fontes renováveis de energia, redução da dependência de petróleo e segurança alimentar. Estamos na primeira semana da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece nos Emirados Árabes até o dia 12 de dezembro. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados tem discutido sobre a criação de um mercado regulado de carbono, que foi aprovado pelo Senado, e a possibilidade de inclusão do agronegócio neste comércio. Quem explica melhor esse assunto para a gente é o produtor rural e advogado André Bedin Pirajá e o presidente da AproSoja Brasil, Antônio Galvão, que já aparecem aqui com a gente. Quero perguntar primeiro para você, Pirajá, o produtor ainda tem muita dúvida em relação a essa questão do carbono, né, do crédito de carbono, e já tem aí talvez novas regras, novas leis surgindo. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que pode vir por aí. Nós temos o projeto de lei 412, foi aprovado no Senado, que está na Câmara hoje, que traz uma normativa para limitar as emissões por setores, indústrias, transportes e demais segmentos. E lembrando que no Senado, né, foi retirado o agro do projeto, desse setor regulado, das limitações das emissões, mas tanto o governo quanto os ambientalistas, enfim, querem incluir o agro de novo nesse projeto na Câmara dos Deputados. Esse mercado regulado, Pirajá, é o que está preocupando o produtor nesse momento. Nós utilizamos Mata Atlântica, Amazônica, Cerrado, entre outras biomas, o Pantanal, enfim, do Brasil, com florestas, com biodiversidade. Então, falar em regulação de qualquer tipo da atividade produtiva do produtor rural, mais pedágios ambientais, acho que seria o termo correto, né, Galvão? Mais pedágios ambientais para que nós possamos cumprir, eu acho que não tem lógica nenhuma. Galvão, pedágios ambientais, isso pode significar que o produtor, que é credor, se torne devedor. Nós temos crédito de carbono, além de contar com as nossas reservas legais, as nossas APPs. Então, isso tem que estar dentro da lei, que nós temos crédito pela forma e a maneira com que nós produzimos aqui no Brasil, que é o plantio direto, o plantio sob palha. A grande preocupação nossa é quando eles falam projeto de carbono regulável e tal, onde é que está essa regularização? Vão deixar para depois? Quem que vai fazer ela? E assim por diante. Por isso que a gente se posiciona contrário, porque a lei não é clara. Quem que vai regular isso, né? Essa é a dúvida também. Quem que vai contratar esses reguladores? Como é que funcionaria isso, não é mesmo? Quem vai controlar quanto se pode produzir? A que preço? Não somos mais nós. Você não precisa regular o agro. A própria existência do mercado de carbono no Brasil gerará um aumento de custos de produção. Porque todo mundo vai ter que se adequar à suposta economia verde. Partindo da premissa que nós somos os maiores credores desse quadro, né, de carbono, de verde, de preservação de floresta, nós somos os maiores, talvez o interesse daqueles países que estão lá fora seja comprar os créditos nossos. Esse é o Acordo de Paris. A possibilidade de países comprarem créditos do outro. Tudo que você impor aí ao nosso comprador, dizer ao comércio,
quem que vai pagar essa conta? Vem para cima de nós aqui ou vai para cima do consumidor, não tenha dúvida nenhuma. Está na Câmara Federal, estamos fazendo de todo o possível, força, usando a FPA, outras entidades, para nós não deixarmos aprovar a lei da forma com que está, ou seja, essa PL 412. Tá aí, então, aí o recado do Galvão. Pirajá, só para a gente encerrar, além dos custos, podem vir penalidades também. Nós não podemos esquecer que toda discussão que envolve o mercado de carbono também quer dizer regulamentação ambiental. Partindo da premissa que, para se ter função social da propriedade, é necessário observar as normas ambientais, nós corremos o risco de criar mais um modelo de desapropriação de terras. Galvão, só para a gente encerrar, qual o recado, então, para o produtor? As nossas reservas já geram crédito de carbono mais do que comprovado. Então, ele tem que estar na lei que nós temos direito a receber. Não abrindo mão do nosso direito de aumento de área do que o nosso Código Florestal já nos dá. Obrigado aí pela oportunidade, Kelly. Queria agradecer, Galvão, obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente, presidente da AproSoja Brasil. E Pirajá, obrigada aí também por estar com a gente, advogado, produtor, conversando com a gente sobre esse assunto. Vamos acompanhar esse tema mercado de carbono. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Kelly. Boa tarde. Tivemos um leve atraso de 10 a 12 dias no início do plantio da soja, mas já estamos com 40%. E está muito bom, como vocês podem ver aqui, um soja plantado sobre palhada de sorgo Ponta Negra, um excelente sorgo. E também, antes disso, fizemos um perfil de solo com bons corretivos. E aí temos esperança de superar esse problema que já está acontecendo de calor muito forte, muito acima da média, e com chuvas bem abaixo da média. Mas enfim, já superamos vários desafios e vamos superar mais esse ano. Participe da Rede Soja Brasil. Mande seu vídeo para o telefone 11 93 279 6720 e conte como está a sua lavoura. Depois do intervalo, tem Expedição Soja Brasil por Minas Gerais. E tem ainda o avanço do plantio pelos estados e a previsão do tempo para o início de janeiro. A gente volta já. Uma realização Canal Rural e AproSoja Brasil. Patrocínio Ihara. Agricultura é a nossa vida. Mitsubishi L200 Triton Sport. Mais robustez no campo. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria Safras e Mercado e Ex-Weather. Estamos de volta com o programa Soja Brasil e vamos continuar falando de expedição, dessa vez em Minas Gerais, né, Maruza? Isso mesmo, Kelly. Olha, eu e o Max fomos conferir a evolução das lavouras no Triângulo Mineiro e o que nos chamou a atenção em Uberlândia foi o potencial da soja. O município tem demanda e também logística privilegiadas, o que facilita a comercialização. O Triângulo Mineiro é uma das 3 principais regiões produtoras de soja do estado de Minas Gerais. Em Uberlândia, de acordo com o Sindicato Rural do município, a área de soja plantada na safra 23-24 é de 65 mil hectares, com expectativa de produção de 260 mil toneladas. O privilégio logístico anima os produtores daqui. Nós estamos aqui próximo a São Paulo, estamos próximo a Goiás, estamos próximo à nossa capital Brasília e isso tudo facilita muito, né, o trajeto de Uberlândia, escoar, tanto originar principalmente, quanto escoar também, que aqui nós temos grandes agroindústrias, né, tanto é que se a gente pegar o valor da produção de soja do município de Uberlândia, nós vamos chegar a algo em torno de 600 milhões de reais. Se a gente pegar os dados de exportação de soja, nós vamos falar em 4,5 bilhões de reais. Além da facilidade em exportação, a região de Uberlândia é grande produtora de aves, suínos e leite. Diante desta grande demanda por ração animal, boa parte do que é produzido aqui é consumido aqui.
Isso faz com que a nossa região seja muito diversificada e a soja é o grande player de tudo isso. E quem acompanhou o desenvolvimento desta agroindústria por aqui foi o Gilvan, que trabalha com a cultura em Uberlândia há 30 anos. Quando eu comecei em 1993, não tinha tecnologia, usava pouco calcário, era muito escasso as coisas. E agora a gente tem um respaldo muito grande de semente, de adubação, vem mudando, a tecnologia chegou. Através da agricultura de precisão, a produtividade média da fazenda saltou de 20 para 75 sacas por hectare de lá para cá. Com toda a semente já distribuída nos 3.200 hectares da propriedade, agora é acompanhar cada fase e torcer para uma safra cheia. A gente teve um cuidado, de dessecação anteriormente do plantio, principalmente para controlar algumas plantas daninhas de difícil controle, ter esse controle antes da emergência da soja, com alguns princípios ativos, que poderiam vir causar uma fitossanidade na cultivar. Que seja uma safra farta e que os preços melhorem, que nós precisamos de preço para a gente sair lá na frente. Mas espero com otimismo mesmo que vai dar tudo certo. É isso mesmo, tem que ser otimista, O clima está aí prejudicando um pouquinho, Muito quente em algumas áreas, chuvas em outra, mas tem que ser otimista e o produtor com certeza é. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o avanço do plantio pelo país. Até o último levantamento da consultoria Safras e Mercado, o Brasil plantou 75,1% da safra 23/24, de uma área estimada em 45 milhões de hectares. Vamos acompanhar então a evolução do plantio pelos estados brasileiros. Mato Grosso é o estado mais avançado no plantio, com 99% da área estimada já semeada. Mato Grosso do Sul vem na sequência com 98%, Paraná 96%, Goiás plantou 78%, São Paulo 72%, Minas Gerais 70%, enquanto Santa Catarina semeou 60% da área estimada. Até agora, o Rio Grande do Sul apresenta 26%. E a gente vai ver com o Arthur Miller como fica o clima nos próximos dias. Previsão do tempo Soja Brasil. Um oferecimento Sementes J Basso. Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É J Basso. Na primeira semana de dezembro, essas chuvas se espalham, principalmente no centro-oeste, Matopiba e região norte, na qual o volume fica em torno aí de 60 a 40 milímetros. Porém, continuam as chuvas no entorno de 100 milímetros aí no sul gaúcho e também no estado de Santa Catarina. Olhando aí para o período entre 6 e 10 de dezembro, chuvas continuam principalmente em Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais, porém ainda de forma muito volumosa, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, como também aí em Santa Catarina e, infelizmente, no Matopiba deve ser um período aí mais seco novamente, ou seja, aquelas chuvas ali do começo do mês podem não garantir o ciclo de desenvolvimento inicial da oleaginosa. Para entender melhor a situação, pegando aqui alguns principais municípios produtores, o primeiro Nova Mutum, em Mato Grosso, com a tendência aí desses primeiros 10 dias de dezembro ter somente 25 milímetros de chuva. Temperaturas vão bater na casa dos 40 graus, então vai ter restrição hídrica para as lavouras em Nova Mutum. Olhando aí para São Gabriel, no Rio Grande do Sul, tendência de um período já mais chuvoso, cerca de 90 milímetros aí bem distribuídos, o que deve contribuir com a umidade do solo e, consequentemente, o desenvolvimento da soja. Olhando aí para Uruçuí, no Piauí, tendência aí de até um bom volume de chuva aí no começo do mês de dezembro, com cerca de 50 milímetros, porém as temperaturas ainda ficam ali na casa de 30, 34 graus, o que pode acabar afetando não só o balanço hídrico, como também causar o estresse térmico nas lavouras. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Previsão do tempo Soja Brasil. Um oferecimento Sementes J Basso. Para enfrentar os desafios do campo,
pode plantar. É J. Basso. No último programa, nós falamos sobre as eleições na Argentina. O candidato de direita Javier Milei venceu o segundo turno das eleições presidenciais. Ele derrotou o representante peronista Sérgio Massa e deve tomar posse no dia 10 de dezembro. A gente vai conversar agora com o cientista político Leandro Gabiati, que já aparece aqui com a gente. Na primeira semana, nos primeiros dias, né, Leandro, a Bolsa de Buenos Aires subiu mais de 20%. Você acredita que isso é um reflexo inicial, deve continuar? Como é que você analisa esse mercado? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, quero um prazer estar com vocês. Vamos lá, vários sinais dos quais o mercado tem gostado. Primeiro, muitos nomes do mercado, muitos nomes do setor privado para compor o gabinete presidencial. Apesar da falta de experiência de gestão de governo, né, de gestão pública, o mercado assimilou muito bem os nomes que têm sido colocados até aqui para compor o Ministério de Milei. Segundo ponto, o Milei tem mostrado também uma postura mais sensata, né? Um pouco mais ponderada em relação ao que foi a campanha. Então, de alguma forma, o presidente eleito está diminuindo incertezas e essa diminuição de incertezas tem sido muito bem-vinda pelo mercado e pelos setores econômicos. Vamos falar aí um pouquinho sobre o que você falou antes da campanha dele. Ele chegou a falar ali das negociações, principalmente com a China e Brasil. Você acha que ele recuou em relação a isso? Bom, a gente tem que observar que o Milei, às vezes, fala muito nas entrelinhas. Eu acho que essa carta convidando o presidente Lula para estar presente na posse é, de alguma forma, um recuo, ou seja, ele não diz que recua, mas na prática está recuando. Em vez de ele manter esse nível de confronto da campanha, Milei já mudou o discurso de alguma forma. Até na prática, insisto, o Ministério da Economia será ocupado por alguém que é contra a dolarização. O presidente do Banco Central vai na mesma linha, um pouco mais ortodoxa, não tão heterodoxa economicamente. Leandro, e sobre eliminar o Mercosul, como é que você vê isso? Parece difícil a Argentina, ou seja, pensar em qualquer tipo de sucesso sem dialogar com o Brasil e sem estar no Mercosul. Então, assim, insisto, nessa linha de sensatez, vamos dizer assim, ou de ponderação, em que o Milei tem recuado desse discurso talvez um pouco mais radical, vamos colocar assim. Inclusive, ele até mencionou a congratulação que ele recebeu do presidente chinês, o Xi Jinping. Então, a gente observa que esse negócio de não comerciar com China, com o Brasil, principais parceiros econômicos, ficou na campanha, ficou no discurso, e hoje a gente vê o Milei sendo muito mais pragmático, vamos dizer assim, acho que uma palavra que descreve esse início do Milei, na transição. Você acha que vai ser positivo para o Brasil? É cedo para falar sobre isso? É preciso ficar analisando? Claro, já teve esse primeiro passo aí com o presidente Lula. O que você analisaria nesse primeiro momento? A gente não pode esquecer que o Milei é um ultraliberal. E ultraliberais não gostam de alguma forma, de ferramentas econômicas que prejudiquem o livre comércio. Então, a tarifa externa comum, por exemplo, seria um dos empecilhos que o Milei enxerga para que a economia argentina avance. A gente vai ter que esperar um pouco para ver se há, de fato, uma ação mais coordenada entre Brasil e Argentina ou se o presidente argentino ele vai atuar de forma unilateral, tentando, de alguma forma, enfraquecer a tarifa externa comum, principalmente para derrubar essas tarifas arancelárias que são o que de fato caracterizam o Mercosul, né? A tarifa externa comum. Leandro, queria agradecer a sua participação aqui com a gente no programa Soja Brasil. Volte mais vezes e, claro, vamos ficar de olho aí quando realmente tomar posse, dia 10 de dezembro, que vem pela frente com o novo governo lá na Argentina. Boa tarde para você. Quero um prazer estar com vocês. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Fernando, falo da Fazenda Triunfo de Formosa do Rio Preto, Bahia. Nosso maior desafio é fazer um plantio bem feito, né, uma condução da lavoura bem feita e passar por uns veranicos que provavelmente deve acontecer aí em janeiro ou fevereiro.
Participe da Rede Soja Brasil. Mande seu vídeo para o telefone 11 93 279 6720 e conte como está a sua lavoura. E o programa Soja Brasil desta semana termina aqui. Já coloca na agenda. No dia 15 de dezembro, às 1h30 da tarde, nós temos um novo encontro marcado. E o pessoal pode participar com a gente, não é mesmo? Mande vídeos e sugestões no 11 93 279 6720. E não esquece de acompanhar o site projetosojabrasil.com.br. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Uma ótima tarde, pessoal. A gente se vê. Uma realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio Ihara. Agricultura é a nossa vida. Mitsubishi L200 Triton Sport. Mais robustez no campo. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria Safras e Mercado e Ex-Weather.